tudo na ação da espiritualidade tem um propósito. Então, na época, como disse o Wilson, o meu bisavô dizia que, na época que ia no povinho, que era na cidade, ele dizia o povinho. Diz, olha, agora tem médico lá que dá para montar num e rebanhar o resto. Ele Quanto contava aos para o pessoal quando ele voltou, benzedores, que ele teve... antigamente existia mesmo bastante pessoas que benziam, né? A minha avó era benzedeira, e eu acredito nas benzeduras, porque naquela época ela benzia a gente se estava com uma dor num braço, numa perna, e dali um pouco já passava me chamou aquela atenção dor. também, porque eu Então, sempre tive esse pensamento do seu Wilson, que se cobrar não surtia efeito, sabe? Que tinha que ser por, assim, de graça, como era antigamente, né? Meu pai também, ele era um dos que... O meu avô, acho que utilizava ele para fazer transporte, para ir num curandeiro lá para... quando tinha alguém doente, e eu achava que se cobrasse, não tinha valor, digamos assim, não... E essa me chamou bastante atenção, me fez eu ter uma outra Não, tá visão certo, dos que eu cobram. falei errado. Que ele teria pago médiums para fazer estudos. Aí, primeiro passo, primeira observação, seria contraditório ele colocar isso no livro que estamos estudando. E, de seu lado, pagar para alguém prestar serviço mediúnico. Ele estaria contradizendo o que ele próprio afirma. Essa é a primeira questão que a gente analisa. E segundo a pesquisa que eu fiz aqui na IA do Google, diz que não, Kardec não pagava os médiums para realizar seus estudos. Todos Pelo nós, contrário. né, aqui na Terra, buscamos ter uma profissão. Que o nosso ego, que é uma parte da mente, ela está aqui para isso, para aprender, para ter o conhecimento. Senão, nós seríamos simplesmente animais, vegetais, né? Então, a única diferença é que a gente tem esse raciocínio e ele tem que ser colocado em prática aqui no mundo. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, quando a gente faz esse serviço, a gente, claro, pode receber por ele. Mas tem um outro lado também que a gente tem que ter um cuidado. A leitura 309, restaria o que se poderia chamar de charlatismo amador. Quer dizer, fraudes, incompetentes, inocentes, aliás, desculpe, inocentes de algum gracejador de mau gosto. Poder ser lá, sem dúvida, prática a conta de passatempo, mas reuniões livianas e frivolas, mas não em assembleias serias onde não se admitem, senão pessoas serias pode ser bem alias dar-se ao prazer de uma manifestação momentânea, mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência para desempenhar esse papel durante meses e anos. E a cada vez durante várias horas consecutivas, somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, e o interesse repetido pode a tudo tomar suspeito. Então, esse foi o item 309. É. Seu Vanderlei, o que o senhor
entendeu desse trecho aí? O que o senhor gostaria de nos colocar? Olha, eu entendi que tem espíritos livianos que eles vêm atacando os mais espertos aqui, pelo que eu pude ver aqui, que tem reuniões que eles fazem, e daí eles ataquem as pessoas através dos seus atos. Tá. Agora nós já vamos organizar aqui para nós fazer como fizemos na semana passada, de cada um ler um item. Já vamos deixar de pré aqui, que daí nós lemos para depois, e quem lê dá um breve comentário, depois o outro continua a leitura, e no fim a gente, daí vamos ver. O 310, a semana passada eu não li, então eu vou ler o da 310. Na sequência, pode ser, Wilson, 311? O 310, não é? 311, daí eu leio o 310, depois, na sequência, daí você lê a 311, a Eliane, o 312, a Maristela, boa noite, o 313. Pode ser? Então, eu vou começar aqui na 310. Aqui. Dir-se-á, talvez, que um médium que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não o pode fazer de graça, porque tem que viver. Mas é o interesse da causa ou no seu próprio que ele o emprega. Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem, então, ao seu dispor senão essa indústria? Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos, e que, quando a moral e a religião prescreve como um dever que se lhes respeite os restos mortais, ainda maior é a obrigação para todos que lhes respeitem o espírito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar a curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob o pretexto de que é curioso ver-se como age o espírito? E note-se que o preço dos lugares será em razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante em vida, ele não suspeitaria de que, depois de morto, encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, o fizesse representar de graça. Cumpre, então, olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. Então, aqui é quanto à exibição dos espíritos, como usá-los com a intenção de espetáculo e de ganho próprio. Muitos dizem, porque eu não posso trabalhar em outra coisa, eu me dedico o tempo inteiro, então, pela causa, e por isso eu cobro. Mas, e no fundo, ele nos pergunta aqui, o interesse dele é da causa ou é um interesse próprio? Será que ele não tem condições de trabalhar? Então, nós vemos no movimento espírita é o dai de graça do que de graça recebeu, né?
Claro que aqui está colocando essa questão de quando é cobrado. E depois, mais adiante, o espírito em si, ele sendo cobrado, sendo usado para espetáculo, ele gostaria, ele vai estar sendo colocado, ele, assim como seria fazer um atrativo, tirar o corpo do túmulo, ele faz essa comparação e colocar para juntar pessoas cobrando ali para... Então, e o finalzinho ali, que é o mais importante de todo, né? Que Deus só as permite para instruções. Então, as comunicações inteligentes ou físicas, qualquer uma das duas, Deus coloca para que ela nos sirva de instrução. Então, ele sempre tem um objetivo sério. Então, quando se trata, como o seu Vanderlei leu ali, de reunião séria, o objetivo é sério. É a instrução, é o adiantamento. É para ajudar aqueles que recebem a comunicação vindo dos espíritos para o quê? Para o bem, e normalmente o bem geral, não o bem próprio. Então, alguma vez um espírito familiar ou coisa dá alguma instrução pessoal, mas no geral não seria isso. Então, para o item 310, vamos ficar por aqui. Ouviu o Wilson agora no 311? Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto há gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos do que entre os que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que, premeditadamente, faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Aqui está uma questão que eu nem tinha pensado, eu sempre levei em consideração esta premissa. Se há uma cobrança pela entre aspas, prestação de serviço mediúnico, eu já suspeito. Eu já não considero que seja um médium sério. E geralmente quem cobra são esses embusteiros, esses que usam da artimanha de se dizer médiums e de trazer manifestações que na verdade são fraudes. Mas aqui Kardec levanta uma possibilidade, porque o que ele diz? De nenhum modo contestamos a possibilidade, ele não está dizendo que há, mas que há a possibilidade de haver médios interesseiros, ou seja, quem? Aqueles que cobram, se bem que honrados e conscienciosos. E aí ele completa essa frase, porquanto há gente honesta em todos os ofícios, como também desonestas em todos os ofícios. Uma premissa não exclui a outra, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Que existe a possibilidade de um médium, mesmo cobrando, ser um médium honesto, que presta o seu serviço para beneficiar o próximo. O que ele fala aqui? Apenas falamos do abuso, ou seja, aqueles que intencionalmente cobram para se aproveitar da situação
e exploram o próximo. É muito comum. Nos dias de hoje a gente vê pessoas até do movimento espírita, às vezes, são influenciadas por ideias miraculosas, parece que o espiritismo não é suficiente, e aí caem na lábia de pessoas que vêm com práticas, não vou dizer que sejam equivocadas, mas não são espíritas. Então, para esta pessoa, o espiritismo não basta. Ela vai procurar esta outra prática. E essas pessoas cobram, elas dão cursos. E quando a pessoa menos se dá conta, ela está criando como é que se diz, um sincretismo na sua vida. Não na prática mediúnica, no movimento, mas na sua vida particular. Ela começa a acender vela, acender incenso, a fazer rituais, porque foi atrás dessas pessoas que se aproveitam da situação. São os exploradores da fé alheia. E eles manifestam-se, eu nunca não assisti, até se tiver a oportunidade de ver um fenômeno desse, que acontece aqui na região, nem vou mencionar qual, mas ouvi falar, que facilmente as pessoas dão manifestação. Daí nós nos esquecemos daquela orientação do Erasto, né? Que é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. E as pessoas apressadamente aceitam que tudo aquilo é verdade. E o que Kardec está alertando aqui? Que estes são os perigosos. Ele apenas ele coloca uma possibilidade de haver aqueles honestos. E eu me recordo que eu vi aqui na região algumas senhoras que nem eram espíritas, elas eram, acho que talvez da Umbanda, mas fizeram muito bem a muitas pessoas. Elas não tinham o conhecimento que nós temos, então usavam das suas práticas. Acendiam velas, faziam oferendas, mas não dá para negar a faculdade que elas tinham. Eu mesmo vi fenômenos assim, de questão de minutos, um pé da pessoa desinchar, após ela fazer o bezimento acho que era uma tesoura, nem me recordo o que era, faz muitos anos isso, a senhora já morreu. E ela vivia disso, ela não cobrava, mas as pessoas davam o que achavam que podiam dar, né? Não era exatamente uma pessoa exploradora, como diz aqui, que coloca um valor para fazer. Se a pessoa não tinha dinheiro, não pagava. Quem tinha, pagava. Era livre. E eu tinha até ler isso aqui, eu tinha uma prevenção em relação a essa senhora que já desencarnou. Mas Kardec está dizendo que tem pessoas que podem ser pessoas de boa índole, de boa fé, e que de fato beneficiam as pessoas. E aquela beneficiou muita gente, mas ela tinha a prática de aceitar a paga, né? E o Espiritismo recomenda que nós vivamos do nosso trabalho. E se nós quisermos exercer a mediunidade, que façamos isso nos momentos em que não demanda o exercício profissional para nós nos mantermos aqui na Terra. Ainda foi ontem, eu acho, a Claudilane fez uma palestra que ela falava sobre Paulo de Tarso. Ele é um exemplo para nós. Ele partiu, a gente sabe da história dele, né, de um extremo ao outro, mas tudo que ele fez sempre foi com convicção. Quando ele perseguia os cristãos, ele entendia que o cristianismo era uma coisa que deturpava as leis, que deveria ser extirpado da terra. Usava os seus métodos, matava pessoas, mandava matar, perseguia, até que percebeu que estava equivocado e mudou de imediato. Ele tem 2 exemplos para nós muito importantes. Primeiro, ele, quando se deu conta de que estava equivocado, ele não se sentiu uma vítima, não se sentiu como alguém que merecesse ser castigado. E nem disse, me perdoe, ele simplesmente diz, o que queres que eu faça? E começou a agir. E daí ele começou, como ele não podia mais exercer o seu ofício, ele começou a trabalhar como tecelão para divulgar o Evangelho de Jesus. Então ele vivia do seu trabalho. E ele é um exemplo para todo mundo. E Jesus recomenda dar de graça o que de graça recebeis. E uma conclusão aqui de Allan Kardec, ó. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, a atitude daquele que cobra, absolver e até auxiliar. Então a gente vê pessoas que cobram para explorar, mas ele tem a faculdade mediúnica. E daí, com
o mérito de quem vai buscar o auxílio, por isso o Espírito auxilia, mesmo com a intenção de oferir recursos daquele que explora a mediunidade. E ainda por cima, eles podem fazer isso e absolver a pessoa, como é o caso dessas pessoas de pouca informação que eu acabei de mencionar e que não cobram quantias exorbitantes. Mas tem gente que cobra grandes quantias. Eu sei de fato de pessoas que foram para a IGV e gastaram valores expressivos previamente estabelecidos. Atrás de fenômenos mediúnicos, mais, que chama mais atenção, mais espetaculoso, que o Espiritismo diz que a comunicação mediúnica não depende tanto da nossa vontade quanto da disposição do Espírito em atuar. E esses médiums, eles se propõem a fazer o fenômeno na hora que for pago. Ou ele traz uma mensagem, ou traz uma receita, ou provoca um fenômeno físico ao seu livre-arbítrio, conforme o desejo do cliente. Esses, então, tem que deixar de lado. E os espíritos julgam mais a intenção do que o fato material. Qual é a intenção do médium? É ganhar dinheiro ou auxiliar? Então eles levam mais em consideração isso. Então eu comecei a ter uma interpretação um pouco menos severa em relação ao que eu tinha com esses que cobram. Mas volto a frisar, né? Eu fico com Erasto. Prefiro negar as coisas que são muito fantasiosas a aceitar. Seu Wilson, posso falar uma coisa aí? Vamos deixar para o fim, seu Vanderlei, o combinado. Agora, sobre isso aí, o reservo, daí no fim. Agora, a Eliane lê, quem lê faz o breve comentário e os outros, agora depois a gente fala no final. Pode ser? Então, a Eliane agora e depois a Maristela, a Maristela 313 e a Eliane 312. 312. Os sonâmbulos que utilizam a sua faculdade de modo lucrativo não podem ser incluídos no mesmo caso. Ainda que essa exploração esteja também sujeita a abusos e o desinteresse financeiro constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, porque, nesse caso, é o próprio espírito do sonâmbulo que age. Então, podemos dizer que, na realidade, os médios sonâmbulos exploram o seu próprio espírito, uma vez que eles têm a liberdade de fazer o que bem entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Ver o item 172 de médios sonambúlicos. Eu entendi que essa parte dos sonâmbulos eles não é tido como um engano, né? Porque é o próprio espírito do sonâmbulo que faz essa parte. Se for uma mistificação, não seria da pessoa, não sei se estou certa, seria do próprio espírito. Pode dar sequência, Maristela. 313 e faz um breve comentário ao final. Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros amotina contra nós todos os que exploram, ou estão tentados a explorarem essa nova indústria, e deles fazemos inimigos encarniçados, assim como seus amigos, que naturalmente sentem por eles. Consolamo-nos pensando que os mercadores do templo, expulsos por Jesus, também não os viam com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, nos cremos no direito de termos uma opinião e de emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se uma imensa maioria se liga a ela, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos com efeito como se poderia provar que não há mais chances de achar a fraude e o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para lançar em França e em outros países o descrédito sobre a mediunidade interesseira,
cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Eu vejo aqui que eles falam que mesmo antigamente também eram vistos com bons olhos por nós mesmos, né? E esses que também já foram expulsos por Jesus. E existem pessoas que não veem isso com a mesma gravidade, mas cada um tem o direito de opinar e de emitir, né? Então, eles mesmos estão dizendo aqui que é uma sugestão, uma opinião, e que se existe essa opinião e a maioria se liga a ela e a acha justa, como se poderia provar, não há chance de achar a fraude. Então, é que não haveria um abuso nesse desinteresse. Não sei, não achei que trouxe assim, muita clareza nesse item. Acho que depois a gente pode discutir ele melhor até. Com certeza. Seu Vanderlei, o que era que o senhor tinha para nos falar? Vamos agora retornar, agora daí fica livre para cada um dizer o que... Meus irmãos e irmãs aí dos estudos, eu conheci um senhor ali de lá, ele era benzedor, como o seu Wilson falou. Ele benzia, ele curava várias pessoas, e ele não cobrava. E ele morava numa fazenda. E ele recebia muita doação, bastante doação. Quando o dono da fazenda foi ver, o benzedor tinha mais gado, cabeça de gado, do que o próprio dono já. Porque as pessoas acreditavam naquela palavra que ele tinha, aquele espírito bondoso que ele era, que ele, como diz o seu Wilson, ele fazia com a tesoura os benzimentos, ele cortava um raminho lá, e aquilo era tão interessante assim, que era um senhor assim muito falado na região. Antigamente não tinha tantos médicos à disposição, então eles tinham fenômenos que nós não temos ideia. Meu pai contava que na família dele, quando alguém adoecia, ele era encaminhado pelo pai dele, meu avô, até um curandeiro. Eu não conheci, mas o pai contava. E o pai ia a cavalo. Quando ele chegava lá, disse que o homem estava sentado num cepo. Diga, não diga nada, não diga nada. Ele já sabia do que se tratava e dizia qual é o remédio que as pessoas deveriam administrar para a pessoa para quem o pai ia buscar socorro. E a pessoa sempre sarava. Então existiam esses curandeiros. Minha mãe sempre foi adepta de levar os filhos aos curandeiros. E tem coisas que a gente não sabe explicar. Eu me recordo quando eu morava em Guarani das Missões, teve um período que minhas pernas todas ficaram cheias de verruga, todas as duas. E a mãe me levou numa benzedeira e ela disse assim, ó, conta quantas verrugas tu tem e pega a mesma quantidade de milho e joga para as galinhas virada de costa e as tuas verrugas vão cair. Eu não acreditei, né? Eu era criança, eu era criança que desconfiava, desde criança eu desconfiava das coisas. Mas fiz, e por incrível que pareça, as verrugas sumiram todas. Eu até hoje não entendo como é que isso aconteceu. Será que é uma coisa que a pessoa acredita que vai funcionar, embora eu tivesse a minha dúvida? Ou tem alguma coisa que eu ainda não aprendi, que esses curandores tinham conhecimento? Então tem conhecimento que se perderam, porque a ciência entrando em conflito, porque não entendia o fenômeno mediúnico, acabou afastando todos nós dessa prática, a não ser dentro do movimento espírita, né? E daqueles que usavam empiricamente a sua faculdade, aprendiam com os outros, muitos foram perdidos, esquecidos. Então ninguém pode negar que isso acontecia. Eu presenciei, eu vivenciei isso aí. Mas não sei explicar. E aqui a gente chama atenção, ó, porque o que nós estamos estudando? É sobre o charlatanismo.
Então, tem o charlatanismo, ele tem bastante. O charlatanismo sempre é interesseiro, só que nem todos que cobra é com esse interesse e com o charlatanismo. É essa a diferença. Qual que existe em maior número? É os charlatães interesseiros que fazem disso um meio de ganhar. Existem os outros? Existem, em bem menor número. Como o Wilson disse. Tudo na ação da espiritualidade tem um propósito. Então, na época, como disse o Wilson, o meu bisavô dizia que, na época que ia no povinho, que era na cidade, ele dizia o povinho. Diz, olha, agora tem médico lá que dá para montar num e rebanhar o resto. Ele contava para o pessoal quando ele voltou que ele teve doente. Já era uma certa idade, a primeira vez que ele foi, e daí ele foi na época, era em Santiago, e na época tinha 4 médicos na cidade. Ele voltou, para ele era um horror, porque até ali ele já tinha netos, e ele nunca tinha consultado um médico. Então ele consultava quem? Era sempre quando ele precisava, era o benzedor, a benzedeira, o curandor, não sei o quê. Naquela época tinha uma necessidade? Tinha. Mas não tinha UPA, não tinha SUS, não tinha quase nada. Ele tiver que levar ele de carroça lá 60 quilômetros para ele consultar o médico lá na época. Então, aí, hoje já não tem mais essa necessidade, por isso que também não tem tantos benzedores. Daí, nós vemos também o fenômeno, o fato em si, sem interesse dentro do espiritismo. Nós vemos Eurípides Barçanufo, a gente tem uma ideia das possibilidades do que fazia. Como disse o Wilson, de chegar lá e ele já estava horas no cepo sabendo o que tinha que fazer. Então, é uma possibilidade, é possível. Só que os espíritos não estão para tirar o nosso trabalho, o nosso esforço. Se nós temos um médico para ir, faz parte do nosso. O que estiver fora disso aí, que a gente tem que contar com eles. Agora, seria bem simples. Eu estou com qualquer dor, eu não vou no médico, eu só chego ali e peço para os espíritos resolverem a minha doença. Primeiro, às vezes até eu pedi para passar por ela e agora eu estou querendo cair fora. E outra, às vezes não é para eles. O recurso está ali no médico. Então, é por aí. Esses dias, a semana passada, eu ouvi de um palestrante bem conceituado, não, até vocês podem me ajudar a ver se tem algo sobre isso, que Allan Kardec teria pago alguns médiums no seu estudo, por questão de estudo e assim, que ele tinha usado, chegou a usar também médiums pagos no trabalho quando ele estava fazendo a codificação. Eu estou colocando como uma questão que eu ouvi e que eu não confirmei, não sei se é verdade, e que eu gostaria que até alguém me ajudasse a ver se isso ocorreu mesmo, se tem em algum lugar ou não. Eu não foi a primeira que eu lembro, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Quanto aos benzedores, antigamente existia mesmo bastante pessoas que benziam, né? A minha avó era benzedeira, e eu acredito nas benzeduras, porque naquela época ela benzia a gente se estava com uma dor num braço, numa perna, e dali um pouco já passava aquela dor. Então, coisas que antigamente faziam, e hoje já até acho que nem existe quase benzedeiras, né? Mas é um trabalho que era feito com amor e sem interesse nenhum também não cobrava nem nada. E eu lembro que a minha avó ela benzeu várias pessoas, mas nunca recebeu nem um centavo. Fazia o trabalho com amor mesmo. Pode falar, Sérgio. Pode falar, depois eu falo. Sobre o que eu ia falar, que é o 311, me chamou a atenção também, porque eu sempre tive esse pensamento do seu Wilson, que se cobrar não surtia efeito, sabe? Que tinha que ser por, assim, de graça, como era antigamente, né?
Meu pai também, ele era um dos que o meu avô acho que utilizava ele para fazer transporte, para ir num curandeiro lá para quando tinha alguém doente, e eu achava que se cobrasse não tinha valor, digamos assim, não. E essa me chamou bastante atenção, me fez eu ter uma outra visão dos que cobram. Que assistiram o filme Ghost. Acho que é Ghost, lembra daquela, da médium aquela? Sim. Às vezes acontece assim também. É. Viu, Marino? A respeito da tua indagação que você viu em algum lugar aí, que Kardec cobrava para fazer estudos. Eu fiz uma Não, pesquisa, eu fiz uma pesquisa agora no IA que disse que não. não, mas é diferente, ele não teria cobrado. Ele teria pago nos seus estudos algum médium. Não, tá certo, eu falei errado. Tá. Que ele teria pago médiums para fazer estudos. Aí, primeiro passo, primeira observação, seria contraditório ele colocar isso no livro que estamos estudando. E, de seu lado, pagar para alguém prestar serviço mediúnico. Ele estaria contradizendo o que ele próprio afirma. Essa é a primeira questão que a gente analisa. E segundo a pesquisa que eu fiz aqui na IA do Google, diz que não, Kardec não pagava os médiuns para realizar seus estudos. Pelo contrário, o codificador do Espiritismo estabeleceu o princípio da gratuidade mediúnica, que foi fundamentado em uma máxima central: dai de graça o que de graça recebestes. Eu não vou ler tudo isso aqui, vocês podem pesquisar na internet. E daí, no final aqui, Kardec reconhecia, contudo, que os médiuns precisavam trabalhar para o seu sustento material. Ele defendia que as atividades profissionais regulares do médium deveriam ser sua fonte de renda, sendo a mediunidade um exercício de caridade feito em horários livres. E foi por não seguir esse princípio que aconteceu, como eu já mencionei em encontros anteriores, aquele processo na França lá que redundou no processo dos espíritas. Não vou me repetir aqui, senão vai ficar exaustivo, né? Porque Kardec desencarnou e começaram a pagar um médium. E agora imaginemos, né? A pessoa vê uma fonte de renda, se não tem o fenômeno, tem a tendência a manter, porque é engraçado a nossa vida assim, ó. A pessoa tem um padrão de vida, ganha um X valor com o seu trabalho e vive de acordo com aquele padrão. De repente ela começa a ter uma outra fonte extra, ela aumenta o seu padrão de vida. E se ela perder essa fonte, ela vai fazer de tudo para manter. Então, quando alguém faz uso da faculdade mediúnica para ganhar dinheiro e de repente ela não funciona, ou seja, o espírito não vem, ele tem a faculdade, mas o espírito não atende porque ele é livre para decidir se ela vai atender ou não, e o fenômeno não acontece, ele vai deixar de ganhar dinheiro. Então, ele vai ter a tendência a simular, e foi o que aconteceu. Então, por isso, Kardec recomendava, e nós também devemos fazer o mesmo, de não cobrar jamais. Fica a ressalva, nessa hipótese aqui que ele mencionou, de que pode haver médiuns honestos, de boa fé, que às vezes vão ter outra fonte, não é o caso desse que eu falei, que aumentou o padrão de vida, que não tem outra fonte, e que dedicam um tempo integral que de repente possam cobrar, né? Mas a cobrança por si só já é um motivo para nós suspeitarmos. E quando a gente faz uso, conhecendo o Espiritismo, desses meios, nós estamos, entre aspas, declarando que não confiamos no Espiritismo. Porque nós deixamos de fazer uso dos recursos que o Espiritismo nos fornece, que é o estudo, que é as palestras públicas, o Evangelho no lar, o passe, a fluidificação da água e, se necessário, até trabalho de desobsessão em casos mais graves. Se nós não confiarmos nisso, aí nós estaríamos nos submetendo a cair, quem sabe, nas garras de um charlatão aí qualquer ou de um mistificador. Mais alguma observação? Algum ponto importante? Questão 313 ali que a Maristela leu e colocou no final ali, que seria bom a gente retomar ali, parece que ficou meio precisando de mais uma interpretação.
Eu entendi aqui, ó, que quando estava falando assim, ó, não ignoramos a nossa severidade, esse aqui, Kardec estava usando o nosso ali como mas ele estava se referindo a si, uma maneira, a nossa severidade com os médios interesseiros levanta contra nós todos os que exploram. Então, para aqueles que consideravam assim, e que, como o Wilson agora acabou de dizer ali, que o próprio Kardec, em toda a sua obra ali, ele foi contra os interesseiros, contra cobrar, contra... Então, e que quanto a isso ele ia ter opiniões muito diversas, contrário, principalmente daqueles que viam como um meio de ganhar o que costumavam cobrar. Então, e que ele viu que, mas que se tinha uns contra, a maioria eram a favor na época. E até esse era bem estudado, de colocar num livro aqui, para a Revista Espírita, ele recebia também o retorno dos seus leitores, daqueles que acompanhavam. Tinha na própria Sociedade Espírita Parisiense lá também, eles estudavam ali, debatiam os temas que estavam sendo estudados ali, e ele colhia, sabia o que a maioria concordava, o que discordava, então tudo fazia parte do estudo. Então, eu entendi que ali, então ele está falando nós naqueles que tinham esse pensamento que nem o dele. E a propósito, Marino, Kardec nos recomenda fazer o mesmo, né? Abrir os olhos das pessoas. Mas ele já diz que aqueles que pretendem explorar se voltarão contra nós. Na época era contra ele. Mas se nós fizermos o mesmo, se voltarão contra nós também. Faz a questão de um pouco mais de uma semana, conversava com uma pessoa, duas no momento, foi um acaso. E as duas, comecei a conversar com uma e a outra, viu que a conversa é interessante, entrou no meio e também disse que sofria de depressão. Aí eu comecei a orientar a primeira a respeito dos procedimentos, não descartar jamais o atendimento médico, né? Porque o corpo está fraco, o próprio cérebro precisa de equilíbrio. E não esquecer o tratamento espiritual. Daí eu perguntei para ele, mas qual é a tua religião? Porque a gente tem que saber qual é a religião da pessoa, né? Espírita, disse ele. Eu digo, então falamos do mesmo assunto, né? Aí o outro se interessou. Essa pessoa até se interessou e até veio na nossa casa. Até vou abrir um parênteses aqui, ó. A importância de nós estarmos bem informados. Porque essa pessoa, ela veio dentro do catolicismo. E já tinha esses problemas de depressão muito severa lá dentro. E o padre não foi o suficiente para esclarecê-lo. Aí ele procurou um pastor, o pastor até visitou na sua casa, mas a fala do pastor não foi o suficiente também para que ele se orientasse. Procurou a nossa casa, mas disse que a pessoa que o atendeu também não foi capaz de trazer um esclarecimento maior para ele. Ele deve ter ido uma hora que não estava funcionando o atendimento fraterno, né? Aí procurou outra casa aqui, uma que tem aqui na Getúlio Vargas. Eu não me recordo o nome, fica ali perto uma quadra depois ou duas da Tiradentes, indo em direção ao sul. E estava frequentando lá. Aí depois de conversar comigo, ele se interessou e até voltou na nossa casa, teve na nossa casa segunda. Não sei se vai continuar vindo ou não. Aí o outro, assim que ele saiu, me disse assim, contou a história dele também, e disse, mas eu sou luterano, mas eu me interesso por essas coisas. Daí eu falei para ele, olha, o problema das religiões é que uma se joga contra a outra, né? E infelizmente no Brasil nós adotamos o espiritismo como mais uma religião. E aí as religiões daí entendem que é uma concorrente. E o espiritismo tem esse princípio de esclarecer as pessoas para que as pessoas não sejam exploradas, porque não são só os médiuns embusteiros, os charlatãos que exploram. Também tem aqueles que estão num certo patamar dentro das hierarquias que as igrejas criaram, né? Desde que se criou a igreja como um instrumento do Estado, ou vice-versa, se criou uma hierarquia e
mantém o povo numa certa ignorância para poder explorar. E aqui diz, ó, que o próprio Jesus atraiu contra si a ira do Sinédrio, em outras palavras, quando ele expulsou os charlatãos do templo, que já faziam essa exploração da fé pública, da fé dos que acreditam, né, dos crentes. E por isso foi perseguido e até morto, porque eles perceberam que ele ia tirar o poder econômico daqueles que mantêm o povo da ignorância. E o Espiritismo não. E eu disse para ele, olha, o Espiritismo foi criado por Allan Kardec não para ser mais uma religião, mas para ser um elo entre a religião e a ciência. Ele ainda não nos procurou, mas ficou interessado. Talvez ele venha até a nossa casa. Espero que venha, porque eu vi que ele é sincero, uma pessoa bem, bem honesta até. Nós fomos tratar de um assunto bem problemático, que era uma questão econômica de um negócio que nós fizemos, e esperava que não teria solução, e ele se prontificou a solucionar e solucionou. Então, acho que é uma pessoa bem honesta e digna de ser atendida dentro das nossas possibilidades. Então, é importante que nós conheçamos para poder orientar essas pessoas. E é claro que vai ter os interesseiros, como disse Kardec, que gostam de explorar tanto nas religiões como na mediunidade, mas não dentro do movimento espírita, porque toda casa federada não cobra. Se cobrar, ela já não é federada. Esse é um princípio da federação. Inclusive, as obras ditas mediúnicas, psicografadas, os médiuns geralmente doam tudo ou quase tudo para as instituições da casa que está filiado ou instituições beneficentes. Esse dia nós recebemos uma obra que nem era mediúnica, que faz parte do Clube do Livro. Eu olhei lá na capa do livro. O autor da obra doou tudo para a Federação Espírita Gaúcha. É um trabalho pessoal. E aqui nesse nosso estudo, Kardec fala que quando o trabalho é pessoal, ele tem direito de cobrar, que é o caso dos que fazem uso do sonambulismo, né? Que o sonambulismo ele usa a si próprio como espírito. O seu corpo manifesta o conhecimento que ele não é capaz de manifestar no plano de vigília, porque o cérebro que ele tem físico se alimentou das informações desta última encarnação. Mas ele, como espírito, tem mais informação do que o seu cérebro nesta aqui captou. Então, em uma espécie de desdobramento, poderíamos dizer assim, né? Ele sai espírito do corpo e usa o corpo para manifestar o seu conhecimento espiritual. Então, nesses casos, Kardec até admitia que a pessoa pudesse cobrar sem que isso considerasse um charlatanismo ou misticismo ou uma exploração condenável, né? Porque ele estaria usando o seu próprio conhecimento e usando a si próprio como instrumento, tanto espiritual quanto físico. Eu vejo como uma maneira de a gente separar isso, né? Isso dentro de nós mesmos, assim, essas separações de entender onde a gente presta esse serviço, esse ofício, né? Porque, como o Wilson falou, e o seu Marino também colocou, todos nós, né, aqui na Terra, buscamos ter uma profissão, que o nosso ego, que é uma parte da mente, ela está aqui para isso, para aprender, para ter o conhecimento, senão nós seríamos simplesmente animais vegetais, né? Então, a única diferença é que a gente tem esse raciocínio e ele tem que ser colocado em prática aqui no mundo, isso faz parte do desenvolvimento. Então, quando a gente faz esse serviço, a gente, claro, pode receber por ele. Mas tem um outro lado também que a gente tem que ter um cuidado quando a gente acaba confundindo essas coisas e achando que, então, por isso pode simplesmente doar em todos os lugares. Porque como a gente bem estuda, a mediunidade, ela é uma faculdade que todos nós temos. Ou seja, na minha percepção, né, do que a gente já estudou e do que eu sinto também, assim, muito intuitivo, ela é uma coisa natural nossa. Todos nós temos a mediunidade, porque é uma faculdade. Então, não tem como, a partir do momento que a gente toma consciência, ou que a gente está num nível de consciência, porque estudou, porque buscou, enfim, a gente se separar dela.
Eu acho que com o estudo, como a gente vem buscar aqui, cada vez mais a gente fica consciente disso. Então, não tem como a gente se separar dela. O que a gente coloca. Então, como que eu vou colocar em prática, através do meu ego, na vida aqui, na matéria? É sabendo que eu vou prestar a caridade, eu vou prestar o auxílio dentro de uma casa espírita, ou dentro de um ambiente preparado para isso. E o meu trabalho, a minha função, o meu ofício, eu tenho o dever de compartilhar também a partir do momento que eu tomo consciência do que eu sou apenas uma ferramenta desse universo. Eu sou conectado à fonte, eu sou uma força, e o meu ego é utilizado por essa fonte, né? A gente faz parte da fonte. E o ego veio aqui, aprendeu, e agora, quando a gente tem essa consciência, eu sirvo ele. Mas, quando eu tenho uma profissão, dentro da minha profissão, sim, eu tenho o direito de receber por ela. Até porque a gente precisa sobreviver, né? Precisa se manter. Então, eu acho que essa separação, assim, nos ajuda a colocar cada gavetinha no seu lugar, entendeu? Aonde eu estou e aonde eu não estou. E essas pessoas que não conseguem fazer isso e que acabam... A Joana de Ângeles fala muito nas implicações psicológicas e espirituais do ego, né? Ela leva muito para esse lado, ela amplia essa visão do Allan Kardec, né? De que seria só na questão de financeiro, coisa assim, para as questões psicológicas do ego. Então, ela fala disso, assim, de que, na verdade, o nosso a gente se perde nisso e acaba, às vezes, indo para um lado que não é, que fica enraizado no nosso psiquismo isso, e a gente não se separa, não consegue fazer essa separação do que é um do que é outro. E, na verdade, a nossa mente, ela tem partes conscientes, que é o ego, e inconscientes. E essa parte inconsciente tem o território espiritual. O nosso inconsciente, ele habita no território espiritual, ou seja, nós somos também muito mais inconscientes e fazendo parte desse território espiritual do que conscientes, que seria o ego aqui, né, em manifestação. Acho que é isso. Então, 5 minutinhos, o Wilson levantou a mão ali, alguém mais tem alguma também? Depois vamos ver se sobra algum tempinho para outro. Aproveitando a fala da Maristela, tem uma prática que não é mediúnica, mas é imposição das mãos, inclusive é autorizada a usar no SUS, que é o Reiki, que é uma terapia integrativa dentro daquele grupo de terapias holísticas e que é cobrado. Mas o Reiki não é uma faculdade mediúnica, é um magnetismo humano que a pessoa aprende a canalizar a energia. Kardec estudou bastante esse magnetismo. E tem por princípio, segundo algumas pessoas que eu conversei, que praticam o Reiki, de cobrar. O princípio é cobrar. Segundo eles, nem que seja uma quantia pequena. Porque dizem eles, pelo menos dizia essa pessoa, que tem muitas pessoas que quando não pagam, não valorizam. Então, se ela pagar que seja R$ 5, ela vai dar valor para o tratamento e vai até se predispor a colocar em melhores condições para ser atendida. Então tem essas questões, só que o Reiki é uma coisa para fazer à parte, não dentro do espiritismo. E a pessoa espírita pode praticar o Reiki? Pode, nós podemos tudo, desde que seja uma coisa honesta e que seja para o bem, né? Faz lá fora. O que não se deve é começar a distribuir propaganda dentro da casa espírita, dizendo que ela pratica o Reiki, dando o seu endereço, seu telefone. Isso não se deve fazer dentro da casa espírita. Lá fora pode fazer, pode até colocar nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, onde quiser. E como eu disse, o próprio SUS reconhece que tem efeito. Entre outras terapias integrativas, é admitido, desde que alguém se predispõe lá a fazer. Tem que ver se alguém se predispõe, né? Então, existe essa possibilidade. E isso eu acho que foi um grande avanço, porque por muito tempo se negou esse tipo de terapia. E isso acabou onerando ainda mais os cofres públicos do governo, porque o governo, pela Constituição, tem que bancar a saúde pública. E até que alguém se deu conta que tem um meio quase gratuito, porque se cobra bem pouco por isso, e às vezes mais eficiente até que os tradicionais para certos tipos de doenças, né, de patologias que a pessoa vem apresentar. E que não depende da fé, depende da prática.
A Maristela levantou a mão, eu quero ver se algum outro tem alguma coisa primeiro ali, senão nós vamos concentrar eu e a Maristela aqui dentro, não vai dar. Alguém mais tem alguma observação, que nós estamos com pouco tempo para encerrar. Todos querem ouvir a Maristela, então? Pode falar, Maristela. Em 1 minuto vou tentar falar. Não, ouvindo o Wilson, né? Na realidade, assim, é a mesma coisa que é parecido, né? Esse comentário do Wilson com a minha profissão, porque eu sou psicanalista. Psicanálise, o próprio nome diz, é a análise da alma. Embora hoje em dia tem muitos profissionais que trabalham de uma forma mais na mente, mas a psicanálise, o termo psique, usado por Freud na época, o significado original deles era a alma, mas na época, justamente por já ser julgado isso, né, não muito bem visto no meio pela ciência, ele usou um termo alemão para traduzir isso, que significava análise da alma. Então, só que na época os ingleses, e não lembro quem mais acabou utilizando esse termo como psique, como mente, mas na realidade é a análise da alma. Então, a psicanálise trabalha o quê? Com a desconstrução do inconsciente, que é a alma, é o território da nossa alma. E o Jung fala, e a Joana de Ângeles fala da jornada da alma. Então, assim, é todo esse estudo aí. Mas por isso mesmo que eu comentei antes da gente entender essa separação, né? Como o Wilson trouxe do Reiki, porque a pessoa estuda, a pessoa investe, é diferente. Tu busca conhecimentos, técnicas diferentes, mas, de certa forma, tu trabalha com a origem é a mesma, né? E isso é gratuito, na realidade, todos nós temos acesso, né? Tá à disposição. Mas a técnica, porque a psicanálise ela é uma ciência também, né? Ela é a teoria, a ciência e a prática da análise da alma. Mas ela também busca fazer essa integração do ser aqui, ou seja, nós somos 95% inconsciente e só 5% consciente. Então, olha o quanto de trabalho tem para nós integrar nossa alma, mas o trabalho é o quê? Integrar, como o Jung fala, a luz e a sombra, aqui na Terra, porque é aqui que a gente está, né? Mas é preciso integrar a parte inconsciente ao nosso consciente, ao nosso ego. Nós passamos a vida, a jornada da alma, muito em luta em relação ao ego, ou em conflito com o ego, com as sombras, com as dores, com tudo que está lá nesse território da nossa alma. E o ser humano, a busca total do ser humano, Jung já fala, é a busca pela totalidade. A espiritualidade não quer que a gente seja bonzinho, a espiritualidade quer que a gente seja inteiro. E esse é o nosso trabalho. E para ser inteiro, a gente precisa integrar consciência e inconsciência. Enquanto a gente não fizer isso, a gente está na busca da jornada da nossa alma, da nossa inteireza, da nossa completude da alma. Bom, passei do horário. Uhum. Bom, então nós estudamos sobre o charlatanismo. Então, aquilo que passa dos interesses, quando daí a gente tem esse cuidado, tem essa possibilidade de que não tenha interesses de intenções de ganhar dinheiro, de que seja o objetivo seja ganhar dinheiro também. A gente tem que ter esse cuidado de não ser exagerado de analisar, porque se cobrou já tem um motivo de desconfiança. Não quer dizer que isso esteja provado que tem um charlatanismo. É um motivo para desconfiar. Também tem essa questão que nós vimos ali, que a Eliane tinha lido ali, que o Wilson falou, agora no fim a Maristela também tocou no assunto, e daí veio para o Reiki, que também, na época, o Kardec se referiu daí ao sonambulismo. O quê? Então, nós somos o quê? Somos um espírito. Agora estamos encarnados. Até não sei quando, uns dias. Mas, então, nós espíritos, nós temos direitos de cobrar por aquilo que nós, com o nosso esforço, nós adquirimos. É o caso do sonambulismo. Ele adquiriu ainda em outra existência, mas é dele, ele tem direito. Agora, o médium, ele que está usando, então, mediunidade, aí não é mediunidade, é um animismo, é seu. O médium, ele está usando um espírito de um outro desencarnado. Então, ele está vendendo o que não é dele. Como é que eu vou vender o que não é meu? É essa a questão.
é teu, pode vender. É do outro, não. Não tem direito do que não é teu. É isso. Eu estudei, eu fiz reiki, eu estudei lá, a Maricela foi lá e estudou a psicanálise, eu fui lá e estudei outra coisa. Cada um estudou ou trabalhou o seu, ele pode. Então, agora, não vai vender o do vizinho, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, é mais ou menos isso. Excelente explicação, Marino. Olha, deu para entender bem todo o nosso estudo até agora. Então, por isso, tá? Como nós falamos muito em benzedeira, muito, quantas curas, quantas coisas que, daí, todos confirmaram quase aqui, todos viram, todos sabem que existem. Hoje não existe. Sim, não existe ostensiva como a gente via. Quantas pessoas hoje que vão no médico e o médico diz assim, mas tu já fez uma cirurgia de tal coisa? Pelos exames que aparece que teve. Não, eu nunca fiz. E daí? Mas no corpo dele lá tem o sinal da cirurgia. Então, quantos de nós vai na casa espírita? Quantos de nós vai na igreja, seja qual for? Quantos de nós, antes de dormir, eleva o pensamento em prece, pede... E se tiver um propósito maior e um merecimento, nós podemos receber uma cirurgia, um tratamento dentro da nossa casa, dentro da casa espírita, dentro de qualquer religião, em qualquer lugar. Então, na casa espírita, nós temos o passe, aquele que nem dão no reiki, que nem dão que nem a benzedeira fazia, o quê? Magnético, porque o médium está ali com a maior das boas vontades e ele transmite muito do que é seu. Aquilo que falta, porque a espiritualidade sempre dá o que falta para nós, o que é de nós. Daí o que o passista não tem, o espírito daí pode trazer. Então daí já é mediúnico, ele está vindo do espírito. Então por isso que nós temos o passe misto. Então, quantos ali que chegam ali, depois vão para casa e tudo, e melhoram, não sei o quê. E daí acontece que nem acontecia quando ia lá na benzedeira. Com um propósito, nós estamos num lugar sério, não estamos cobrando, então ali tem tudo. Então, se houver propósito e houver merecimento, então nós temos que focar no merecimento. Então, nós queremos ter o melhor, vamos fazer por merecer, vamos nos melhorar, vamos praticar o ensinamento do Cristo, vamos ser o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E daí o resto é tudo consequência. E quem é que quer fazer a rogativa agora para nós receber todas essas coisas boas que estão à nossa disposição a qualquer momento, em qualquer lugar, que nós podemos receber, mas também podemos doar. Quem quer aproveitar esse momento em que estamos reunidos em pensamento para unirmos o pensamento nessa vontade e direcionar ao bem. Na prece de encerramento. Não há voluntários? Então deixa que eu faço, então. É sempre bom poder falar com Deus, seja no recanto do nosso quarto, seja em público, mas em especial no aposento da nossa mente. Quando sentimos a presença dos mentores espirituais que velam por nós. É sempre bom quando temos a notícia de que Deus Pai jamais nos desampara e que sempre nos deu esse instrumento espetacular da mediunidade, manifestada ostensivamente em muitos de seus emissários. É sempre bom quando os reveladores nos instruem de como compreender e melhor utilizar este instrumento, e também de não sermos enganados pelos que especulam de tudo
o que podem especular. Que exploram mesmo a fé do seu semelhante, o sofrimento do próximo para oferir recursos. Obrigado, Senhor, por nos mandar os reveladores. Obrigado pelo Evangelho de Jesus, pelo seu exemplo, que nos conclamou a dar de graça o que de graça recebemos. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita que nos esclarece melhor as palavras do Mestre, das quais procuramos fazer o melhor uso. Obrigado, Senhor, por este grupo do qual fazemos parte, em que buscamos o entendimento destas verdades. Mantenha-nos sempre com o propósito de aprender cada vez mais e, acima de tudo, de exercitar no dia a dia todo o aprendizado já conquistado. Assim, em nome de Deus e de Jesus, pedindo que abençoe todos os integrantes deste grupo, mesmo aqueles que hoje não puderam estar presentes, para que continuemos sempre aprendendo e trabalhando na seara de Jesus. Assim, damos por encerrado mais um encontro de estudo virtual. Que assim seja. Assim seja. Até o próximo encontro. Que assim Que assim seja. Que seja. assim seja. Até Uma o Uma boa próximo. noite a próxima. todos. Boa Bom noite, início boa de semana. Igualmente para vocês também.